Você está prestes a descobrir 5 histórias que vão mudar completamente sua percepção sobre hospitais. Lugares que deveriam representar cura e esperança se transformaram em cenários dos eventos mais aterrorizantes já documentados. O que você vai ver agora não são apenas relatos isolados. São experiências vividas por médicos, enfermeiros e pacientes que juraram nunca mais pisar em determinados corredores. Estamos falando de aparições que desafiam qualquer explicação lógica, vozes que ecoam em salas vazias e presenças que fazem os mais céticos questionarem tudo o que acreditavam sobre a realidade. A 5ª história desta lista é tão perturbadora que um hospital inteiro precisou ser evacuado, e até hoje ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu naqueles corredores. Prepare-se, porque depois de conhecer essas histórias, você nunca mais vai olhar para um hospital da mesma forma. Se você quer descobrir a verdade por trás desses eventos inexplicáveis, fica comigo até o final, porque cada história que vou contar vai te deixar mais inquieto que a anterior. Nossa primeira história nos leva ao Hospital Geral de Waverly Hills, no Kentucky, Estados Unidos. Construído em 1910 para tratar pacientes com tuberculose, este lugar testemunhou mais de 60 mil mortes ao longo de sua história. Mas o que torna Waverly Hills verdadeiramente assombrado não é apenas o número de mortes, mas sim a forma como essas mortes aconteceram. Durante a epidemia de tuberculose, os tratamentos eram brutais e muitas vezes experimentais. Pacientes eram submetidos a procedimentos dolorosos, sem anestesia adequada, e o sofrimento era tão intenso que alguns preferiam tirar a própria vida a continuar o tratamento. O hospital chegou a construir um túnel subterrâneo chamado Túnel da Morte, para remover os corpos sem que os pacientes vivos os vissem, numa tentativa desesperada de manter o moral. Mas os funcionários começaram a relatar algo perturbador. Vozes de crianças ecoando pelos corredores vazios, sombras movendo-se sem explicação e uma sensação constante de serem observados. A enfermeira-chefe Mary Hillenburg foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas no quarto 502, e desde então, esse local se tornou o epicentro de atividades paranormais. Os funcionários relatavam que as luzes se acendiam e apagavam sozinhas. Equipamentos médicos funcionavam sem estar conectados à energia elétrica, e pacientes acordavam em pânico, alegando ter visto figuras em uniformes antigos de enfermagem ao pé de suas camas. O que mais assustava os funcionários era a risada de uma criança que ecoava sempre às 3 da manhã, vinda do 3º andar, onde ficava a ala pediátrica. Investigações posteriores revelaram que nenhuma criança havia morrido naquele horário específico, mas a risada continuava, noite após noite. Os médicos começaram a evitar plantões noturnos e muitos pediram transferência para outros hospitais. O hospital foi fechado em 1961, mas as histórias continuaram. Grupos de investigação paranormal visitaram o local e documentaram fenômenos inexplicáveis. Gravações de áudio captaram conversas em idiomas antigos, fotografias mostraram figuras translúcidas e equipamentos de detecção eletromagnética registraram anomalias sem explicação científica. O mais perturbador é que muitos visitantes relataram ter visto a mesma aparição. Uma mulher de branco caminhando pelos corredores, carregando uma maleta médica e parando diante de cada quarto como se estivesse fazendo suas rondas. Testemunhas descrevem que ela parecia estar procurando por algo ou alguém, e quando percebia que estava sendo observada, simplesmente desaparecia. Até hoje, Waverly Hills é considerado um dos hospitais mais assombrados do mundo, e sua história continua a assombrar todos que se aventuram a conhecer seus corredores silenciosos. Nossa segunda história aconteceu no Hospital Poveglia, localizado em uma pequena ilha na Itália. Durante o século XIV, quando a peste bubônica devastou a Europa, esta ilha foi transformada em um local de quarentena forçada. Pessoas infectadas eram levadas para lá contra sua vontade, sabendo que jamais retornariam. O que começou como um local de isolamento
se transformou em um verdadeiro campo de morte. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram nesta ilha, e seus corpos eram queimados em fogueiras gigantescas que permaneciam acesas dia e noite. O solo da ilha ficou literalmente impregnado com cinzas humanas, e até hoje, quando chove, fragmentos de ossos emergem da terra. No século XX, a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico. Mas o que aconteceu lá foi ainda mais perturbador que sua história anterior. O médico-chefe, que os registros se referem apenas como Dr. Marino, conduzia experimentos brutais em pacientes psiquiátricos, usando técnicas como lobotomia sem anestesia e terapia de eletrochoque em níveis letais. Os pacientes eram tratados como cobaias humanas, e muitos morriam durante os procedimentos. Mas o que realmente aterrorizava os funcionários eram os relatos dos próprios pacientes. Eles alegavam ver figuras de pessoas em decomposição caminhando pelos corredores, ouvir gritos de agonia vindos de salas vazias e sentir mãos invisíveis tocando seus corpos durante a noite. Inicialmente, esses relatos foram descartados como delírios causados pela doença mental. Mas quando os funcionários começaram a ter experiências similares, a situação se tornou incontrolável. Enfermeiros relatavam que instrumentos médicos se moviam sozinhos, que temperaturas inexplicavelmente baixas tomavam conta de certas alas e que sombras humanas apareciam nas paredes, mesmo quando não havia ninguém por perto. A situação chegou ao ponto em que o próprio Dr. Marino começou a mostrar sinais de instabilidade mental. Ele alegava que as almas atormentadas da ilha estavam se vingando dele e que vozes sussurravam seu nome durante as cirurgias. Funcionários o encontraram várias vezes conversando sozinho em seu consultório, aparentemente respondendo a perguntas que ninguém mais conseguia ouvir. O hospital foi fechado abruptamente em 1968, após uma série de mortes inexplicáveis de funcionários. Até hoje, pescadores locais evitam se aproximar da ilha, alegando que podem ouvir gritos e lamentos vindos de lá durante as noites de lua cheia. A ilha permanece abandonada, mas investigadores que se aventuraram até lá relataram experiências aterrorizantes. Câmeras que param de funcionar sem explicação, bússolas que giram descontroladamente e uma sensação opressiva de desespero que toma conta de qualquer pessoa que pise em solo da ilha. A terceira história nos leva ao Hospital Memorial Mercy, em St. Louis, Missouri, onde aconteceu um dos casos mais documentados de atividade paranormal em ambiente hospitalar. Durante a década de 1980, este hospital de 800 leitos começou a experimentar fenômenos que desafiavam qualquer explicação médica ou científica. Tudo começou quando uma enfermeira chamada Sarah Mitchell relatou ter visto uma mulher idosa caminhando pelo corredor da UTI às 2 da manhã. O estranho era que a mulher usava um vestido azul claro e carregava um buquê de flores murchas. Sarah seguiu a figura até o quarto 237, onde a mulher simplesmente desapareceu. Quando Sarah checou os registros, descobriu que o quarto estava vazio há 3 dias e que a última paciente que havia ocupado aquele leito era exatamente uma mulher idosa que morrera usando um vestido azul, o mesmo vestido que ela havia pedido para ser enterrada. Nos meses seguintes, outros funcionários começaram a relatar avistamentos similares. A Dama de Azul, como ficou conhecida, aparecia sempre nos quartos de pacientes que estavam prestes a morrer, como se estivesse ali para consolá-los em seus últimos momentos. O mais impressionante é que pacientes terminais, que nunca haviam ouvido falar da aparição, descreviam independentemente a mesma figura. Uma mulher gentil de cabelos grisalhos, vestindo azul e carregando flores. Alguns pacientes até relataram ter conversado com ela, dizendo que ela os tranquilizava sobre o processo de morte e os ajudava a aceitar seu destino. Médicos e enfermeiros começaram a usar a aparição como um indicador não oficial de que um paciente estava próximo da morte. Se alguém relatasse ter visto a Dama de Azul,
A equipe médica sabia que deveria se preparar para o pior. Mas a história não para por aí. Investigações posteriores revelaram que a aparição correspondia a Margaret O'Brien, uma voluntária do hospital que havia trabalhado lá por 40 anos, consolando pacientes terminais. Margaret sempre usava vestidos azuis e levava flores frescas para os pacientes. Ela morreu em 1979, mas aparentemente continuou sua missão mesmo após a morte. Você já passou por algo parecido em algum hospital? Já sentiu uma presença inexplicável? Ou viu algo que não conseguia explicar? Me conta nos comentários, porque experiências como essas são mais comuns do que imaginamos. Nossa quarta história aconteceu no Hospital Psiquiátrico Danvers, em Massachusetts, conhecido como Danvers State Hospital. Construído em 1878, este hospital foi projetado seguindo o plano Kirkbride, que acreditava que a arquitetura gótica e imponente poderia ajudar na cura de doenças mentais. Ironicamente, o prédio se tornou um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. O hospital tratava pacientes com esquizofrenia, depressão severa e outras doenças mentais usando métodos que hoje consideraríamos tortura: lobotomias, terapia de eletrochoque, hidroterapia forçada e isolamento prolongado. Pacientes eram frequentemente contidos com camisas de força e deixados em celas acolchoadas por semanas. O sofrimento era tão intenso que muitos pacientes preferiam a morte ao tratamento. Durante suas décadas de funcionamento, mais de 40 mil pacientes morreram dentro de suas paredes. Os funcionários começaram a relatar fenômenos estranhos já na década de 1920. Gritos agonizantes ecoavam pelas alas vazias durante a madrugada. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e sombras humanas moviam-se pelos corredores sem explicação. O mais perturbador era que os próprios pacientes relatavam ver outros pacientes que não constavam nos registros hospitalares. Eles descreviam figuras vestindo roupas de hospital antigas que caminhavam pelos corredores como se ainda estivessem internados. Alguns pacientes alegavam que essas figuras tentavam se comunicar com eles, contando histórias sobre tratamentos brutais e implorando para serem lembrados. O fenômeno mais documentado era conhecido como o Grito das Três. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, um grito feminino ecoava pela ala oeste do hospital. O grito era tão penetrante que acordava pacientes e funcionários em todo o andar. Investigações revelaram que o grito vinha sempre da mesma sala, o antigo consultório do Dr. Harrington, que havia realizado centenas de lobotomias experimentais. Descobriu-se que uma paciente chamada Elizabeth Marsh havia morrido durante uma lobotomia às 3 da manhã em 1953, e desde então, seu grito de agonia ecoava todas as noites. Funcionários relatavam que podiam sentir o desespero e a dor emanando daquela sala, e muitos se recusavam a trabalhar no turno da noite. O hospital foi fechado em 1992, mas mesmo depois de abandonado, os fenômenos continuaram. Investigadores paranormais documentaram vozes captadas em gravações, aparições fotografadas e mudanças inexplicáveis de temperatura. O mais impressionante é que muitos investigadores relataram ter visto a mesma aparição. Uma mulher jovem vestindo roupas de hospital dos anos 1950, caminhando pelos corredores e parando diante de cada quarto como se estivesse procurando por algo. Testemunhas descrevem que ela parecia estar em estado de confusão, como se não soubesse que havia morrido. O prédio foi parcialmente demolido em 2006, mas os terrenos ainda são palco de atividades paranormais. Moradores da região relatam luzes se acendendo nas ruínas durante a noite, e sons de vozes vindos do local onde antes ficava o hospital. A quinta e mais perturbadora história aconteceu no Hospital Regional de Arundel, na Austrália. Este hospital psiquiátrico funcionou por 130 anos, de 1867 a 1998, e foi palco de mais de 13 mil mortes. Durante sua longa história,
O hospital experimentou tratamentos brutais e condições desumanas que transformaram o local em um verdadeiro inferno na Terra. Pacientes eram submetidos a terapias experimentais, incluindo cirurgias cerebrais sem anestesia, banhos de gelo prolongados e isolamento em celas subterrâneas. O que torna Aradali único é que foi um dos primeiros hospitais a documentar sistematicamente fenômenos paranormais. Registros oficiais do hospital, que foram descobertos décadas depois, descrevem incidentes anômalos que aconteciam regularmente. Funcionários relatavam que pacientes frequentemente alegavam ver outros pacientes que não existiam nos registros. Esses pacientes fantasmas eram descritos de forma consistente. Pessoas vestindo roupas de hospital antigas, que caminhavam pelos corredores, se sentavam em cadeiras vazias e às vezes até interagiam com os pacientes reais. O mais assustador era que essas aparições pareciam estar presas em loops temporais, repetindo as mesmas ações dia após dia. Um paciente chamado Thomas Whitmore, que estava internado na década de 1950, manteve um diário secreto onde descrevia suas interações com esses residentes permanentes. Segundo Thomas, eles contavam histórias sobre tratamentos brutais, mortes violentas e um desejo desesperado de deixar o hospital. Alguns sussurravam sobre um lugar sombrio, no porão onde os piores experimentos aconteciam. Quando funcionários investigaram o porão, encontraram uma sala secreta que não constava nas plantas do hospital. A sala continha instrumentos médicos antigos cobertos de ferrugem, camas de metal com correntes e marcas de arranhões nas paredes que pareciam ter sido feitas por unhas humanas. Análises posteriores revelaram que as marcas eram consistentes com tentativas desesperadas de escape, e fragmentos de tecido encontrados na sala sugeriam que pacientes haviam sido mantidos ali contra sua vontade. O mais perturbador é que essa sala havia sido selada décadas antes, mas os fenômenos paranormais se intensificaram depois de sua descoberta. Funcionários relataram que podiam ouvir gritos vindos do porão, mesmo quando não havia ninguém lá. Equipamentos médicos ligavam sozinhos, e sombras humanas apareciam nas paredes dos corredores. A situação chegou ao ponto em que uma ala inteira do hospital precisou ser evacuada após uma série de incidentes que a administração se recusou a detalhar publicamente. Documentos vazados anos depois revelaram que funcionários haviam sido atacados por presenças invisíveis, que equipamentos médicos funcionavam sem estar conectados à energia elétrica e que temperaturas inexplicavelmente baixas tomavam conta de certas áreas. O hospital foi fechado em 1998, mas a história não termina aí. Durante a demolição de uma das alas, trabalhadores encontraram mais de 200 corpos enterrados em valas comuns nos terrenos do hospital. Muitos corpos mostravam sinais de trauma inexplicável, e alguns estavam em posições que sugeriam que haviam sido enterrados vivos. Após essas descobertas, a atividade paranormal no local se intensificou dramaticamente. Investigadores relataram ter visto procissões de figuras translúcidas caminhando pelos terrenos onde antes ficava o hospital, como se estivessem finalmente livres para deixar o local. Até hoje, o terreno onde ficava Aradal é considerado um dos locais mais assombrados da Austrália, e moradores da região relatam avistamentos frequentes de figuras vestindo roupas de hospital antigas, caminhando pelos campos como se ainda estivessem procurando uma saída. Essas 5 histórias revelam algo profundo sobre a natureza humana e nossos medos mais primitivos. Hospitais são lugares onde experimentamos nossos momentos mais vulneráveis: nascimento, doença, morte. São locais onde a barreira entre vida e morte é mais tênue, onde o sofrimento humano se concentra de forma intensa. Talvez seja exatamente por isso que esses lugares se tornam palco de fenômenos que desafiam nossa compreensão racional. Pense por um momento. Quantas vezes você já sentiu algo estranho em um hospital? Aquela sensação de estar sendo observado em um corredor vazio,
ou a impressão de que havia alguém no quarto ao lado quando você sabia que estava vazio. Todos nós já experimentamos esses momentos de inquietação inexplicável em ambientes hospitalares. A ciência pode tentar explicar esses fenômenos através de fatores como estresse, fadiga, efeitos de medicamentos ou sugestão psicológica, mas isso não diminui o impacto emocional dessas experiências. O que torna essas histórias tão assustadoras não é apenas o elemento sobrenatural, mas sim a realidade do sofrimento humano que elas representam. Cada aparição, cada voz, cada presença inexplicável carrega consigo a memória de dor, medo e desespero de pessoas reais que passaram por experiências traumáticas. Quando visitamos um hospital, seja como paciente ou acompanhante, estamos entrando em um espaço carregado de emoções intensas. Medo da morte, ansiedade pelo diagnóstico, esperança de cura, desespero pela perda. Todas essas emoções se acumulam nas paredes, nos corredores, nos quartos. É como se o próprio ambiente absorvesse essas experiências humanas e as preservasse de alguma forma. Isso explicaria por que tantas pessoas relatam sensações similares em hospitais ao redor do mundo. Aquela sensação de peso no peito, a impressão de estar sendo observado, o desconforto inexplicável em determinados corredores. Não é coincidência que a maioria dos relatos paranormais em hospitais envolvam figuras que parecem estar presas ao local, repetindo as mesmas ações, como se estivessem revivendo traumas passados. Essas histórias nos fazem questionar não apenas a natureza da morte, mas também nossa capacidade de compreender completamente a experiência humana. Talvez existam aspectos da consciência, da memória e da experiência que vão além do que nossa ciência atual consegue explicar. Ou talvez essas aparições sejam manifestações de nossa própria necessidade psicológica de processar o sofrimento e a mortalidade. Independentemente da explicação, uma coisa é certa: essas experiências são reais para quem as vive, e seu impacto emocional é profundo e duradouro. Elas nos lembram que, mesmo em uma era de avanços médicos extraordinários, ainda existem mistérios sobre a natureza humana que permanecem sem resposta. Qual dessas histórias mais te impactou? Você acredita que lugares podem absorver e preservar experiências traumáticas? Deixe a sua opinião nos comentários, porque isso é algo que mexe com todos nós de uma forma muito profunda. Essas 5 histórias nos mostram que os hospitais, lugares dedicados à cura e ao bem-estar, podem se tornar cenários dos fenômenos mais inexplicáveis e assustadores. Cada relato carrega consigo não apenas o elemento sobrenatural, mas também uma profunda reflexão sobre sofrimento humano, mortalidade e os limites de nossa compreensão sobre a vida e a morte. Se essa jornada pelos corredores mais assombrados do mundo te fez questionar sua própria percepção sobre o que é real e o que é impossível, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias que desafiam nossa compreensão da realidade. Se inscreve no canal para mais documentários sobre mistérios que a ciência ainda não conseguiu explicar e comenta aí embaixo: você já teve alguma experiência inexplicável em um hospital? Sua história pode ser a próxima que vou contar aqui no canal.